Estamos em mais um Let's Make Sense, dessa vez com duas pessoas incríveis aqui que eu admiro muito. Um é nosso querido aqui, Márcio Jacobelli, também sócio da Sense. E hoje temos uma convidada, né, Márcio? Eu tô aqui faz tempo, viu? Então já não sou mais convidado, eu sou da casa. Convidada mesmo, minha querida amiga Carol Pfeiffer. Uma honra estar aqui com você, viu, Carol? Muito feliz mesmo. A honra é minha, obrigada aí pelo convite. É sempre um prazer aqui fazer um bate-papo com vocês. Ô, tamo junto. Mas o nome dele não é Márcio, você sabe, é Jorge. George Clooney. George Clooney. Coloca um Depois do expresso aqui na acidente, frente né? dele, a gente já faz um pega aqui. Quem estiver vendo o vídeo aí, ó, veja se não lembra. Eu conheci ele assim, falou que, não, ó, tá vendo? Esse é meu amigo Charmoso, George né? Clooney. Tá bom, Rapaz. cara. Você vai ver as perguntas que eu vou te passar agora. Não, mas você não acha que é um ótimo elogio? Você tá achando Não, é bom, ruim? é bom. Você É tá bom. achando Eu ruim? acho que é sátira, né? Ela fala que é elogio, mas como é amiga, Não, minha, é coração. um baita de um elogio. É. Eu queria que alguém falasse assim, nossa, você é a cara da Angelina Jolie. Não é que parece? Aí foi depois do incêndio, né? Depois do incêndio. Mas a gente tá muito feliz, viu, Carol? De você estar aqui com a gente para falar para nossa comunidade. Vamos falar de negócios, vamos falar de investimento, de grana, como você diz. Grana, mana e bufunfa. Ó, essa é top, essa é top. Legal. Muito prazer aí você tá pra gente, né, Márcio? Eu gosto de dizer que, tipo, toda vez que a gente convida alguém pro podcast aqui, ela certamente, essa pessoa tem algo a acrescentar para os nossos clientes. E nossos ouvintes também, porque a gente também acaba tá na rede, né? Hoje, só para você ter noção, o grande público nosso são empresários, PMEs, mas também existem empresários muito grandes, como também startups, empresas que estão começando. E você tá no Shark Tank. Então, você tem um feeling e você tem que ter, né? É tipo assim, ó, se vira nos 30, é quase isso, não é aquilo lá, porque você sabe muito pouco sobre a pessoa, você sabe muito pouco sobre a empresa e ele tem aqueles minutos, aquele momento ali. Na verdade, não sei nada, né, sobre a empresa, porque, ao contrário do que muita gente acredita, a gente não recebe nada antes, né? Então, eu não recebo nenhum pitch deck, nada, nenhuma informação. Literalmente, é um reality. Eu até brinco com todo mundo que se a pessoa ficar com dó do empreendedor, tem que ficar com dó do Shark. Porque sou eu que nunca vi aquela pessoa na frente. E se uma pessoa acompanha nosso trabalho, assiste 2 entrevistas minhas, já sabe o que eu gosto, o que eu tô avaliando, o que eu penso, como que eu participo no dia a dia. Então, o empreendedor ali, ele tem todas as armas, tem todos os argumentos para te convencer que ele é um bom investimento. E a gente não, a gente precisa tentar entender quem é aquela pessoa. Eu acho que, assim, disparado é o maior desafio que eu já passei na minha vida, porque na bolsa é muito mais fácil, né? Eu tenho acesso a todas as informações, eu tenho todos os dados, a empresa já é fiscalizada, auditada, então a gente sabe da veracidade dos dados, além do fato de que eu posso vender a minha participação a qualquer momento. Essa é a bolsa. Agora eu pego e decido ser sócio de vocês foram lá no Shark, a gente ficou sócio ali, pô, é um relacionamento, né? É um casamento. Sim. Até brinco com todo mundo que se não fosse o nome Shark Tank, o outro nome pro programa seria Casamento às Cegas. Boa, boa. Essa é ali, fantástica. Cara, é exatamente o que acontece ali, né? Mas é bem bacana, assim, esse desafio, mas também é muito prazeroso, né? Vocês aqui também estão em contatos com empresários, a gente falou grandes empresários, mas um grande empresário, ele começou pequeno, sim, né? Às vezes sim. as pessoas falam, pô, o cara tá muito grande, não sei o que, esquece que ele começou também pequeno, né? E PMEs, principalmente pequenas e médias empresas, são a maior parte da nossa população. Ver o sonho das pessoas, ver elas batalhando, eu acho que isso é muito bacana, né? Sim. E é o que acaba acontecendo ali no programa. Então, ver as pessoas realizando algo que elas realmente acreditam muito, ver aquele brilho no olhar é uma baita de uma diferença. Legal, Carol, eu tenho a minha primeira dúvida, e assim, toda vez eu entro no avião, hoje o Shark tá até na Azul, né? É verdade. Tem lá o programa Shark, tá tudo lá. E eu ando muito de avião toda semana por causa dos clientes pelo Brasil todo. E, cara, me impressiona muito o seguinte. Eu falo eu em nome da Sense, a gente entra num cliente, a gente às vezes leva 1, 2, até 3 meses para identificar a saúde da empresa e o nível de grau de alavancagem e prosperidade dela. Sim. Cara, vocês têm que descobrir isso em alguns minutos e ainda aqui, ó. Coloque, essa eu acho que vai vingar. Como que é isso? Esse eu acho que é o grande desafio, né? Porque se você for olhar a ferro e fogo para números ali, né? E se a empresa está bem organizada, óbvio, a gente não vai ter tempo suficiente para isso.
Claro que pelas perguntas que são feitas, você consegue entender se aquele empreendedor, aquela empreendedora está preparado, se ele conhece, se ele domina de fato o negócio dele, né? E é o que a gente costuma dizer, né? Contra números, não argumentos. Então, ou seja, se eu faço perguntas e você não sabe seus números, você já não sabe nada sobre o seu negócio. Então, se você consegue... E o pior é você escutar ainda assim, mas eu não sou do financeiro. Aí eu quero morrer. Mas vocês já deram tantas porradas lá nos programas que o pessoal que vai já vai preparado, né? Então, isso é o legal. Depois de 8 temporadas, né? A gente tá agora na 8ª temporada no Brasil e nos Estados Unidos, acho que 17 ou 18 temporadas que já tem. Fora que, assim, são 40 países, né, que tem o Shark. Em alguns outros lugares ele muda de nome para Dragons, Lions, por causa da cultura local. Mas são 40 países, ou seja, a pessoa que vai pro Shark, o mínimo que ela pode fazer é maratonar os episódios e entender quais são as perguntas que a gente vai fazer. Porque as perguntas vão ser sempre as mesmas. Até foi bem curioso que quando eu entrei, eu até percebi que nos comentários do YouTube e tal, que as pessoas tinham até um certo preconceito com a galera do mercado financeiro, que é o meu caso. Porque falava assim, não, a Carol é do mercado financeiro, só vai perguntar os números. É óbvio que eu vou perguntar os números, eu sou investidora, isso daqui não é uma doação, né? Isso daqui não é uma ONG, eu tô lá para colocar dinheiro pra gente ter um retorno junto, né? Eu não tô aqui para queimar dinheiro. Então é óbvio que eu vou perguntar os números, mas também vou tentar entender quem é você, qual é o teu grande sonho, qual é o teu propósito, qual é o teu know-how a respeito daquela área, né? Então tudo isso conta na hora de você tomar uma decisão. Então assim, olhar se a empresa tá bem organizada financeiramente, etc, ali a gente não tem essa informação. Né, tenho só as informações do que eu perguntar. Que, inclusive, como curiosidade, Harvard tem um curso para CEOs de empresas, onde eles usam os episódios do Shark para ensinar as pessoas a fazerem as perguntas certas. Caramba. E é o que a gente faz no Shark. Se a gente não fizer as perguntas certas, a gente sai lá sem informação ou com uma visão equivocada daquele negócio. Aí a gente pode tanto perder uma grande oportunidade, como pode entrar numa furada. Então, às vezes, eu perguntei tudo sobre a tua vida, seu sonho, etc., mas não perguntei nada sobre o tamanho do mercado, sobre a margem do negócio e etc. Então, assim, é um mix de perguntas entre quem é você, qual é o conhecimento que você tem sobre aquilo, que daí, para mim, isso diminui muito o risco. Então, putz, legal, vamos montar uma empresa de tecnologia? A chance de dar certo, a chance de ser escalável é grande, certo? Mas se você não sabe nada de tecnologia, a chance de dar errado é gigantesca. Porque uma pessoa, um fundador, que ele não tem aquele know-how, ele é refém. Ele é refém da opinião de outra pessoa, ele é refém de uma contratação que ele vai fazer. Então, eu olho muito isso. E já aconteceu algumas vezes. Bom, a empresa é de tecnologia, e daí ela fala assim, não, mas eu contratei uma software house. Ah, mas você é refém de tudo que o cara te falar. Então, isso para mim já é algo que chama atenção para eu não entrar no negócio. Né? Então, isso já me desperta de uma outra forma. E daí, óbvio, eu vou olhar também a quantidade de informações que você tem sobre o mercado. Então, ali a gente está buscando negócios não só que sejam rentáveis, mas que sejam escaláveis. Porque senão, quantas horas você tem no seu dia? Tem 24 horas. E o que você vai dar mais importância? Para o que você vai dar mais foco? Para aquilo que pode dar mais faturamento, pode crescer mais rápido, onde você pode também agregar mais. Tem negócios que eu bato o olho e falo assim, nossa, isso daqui é, entre aspas, fácil para mim. Por quê? Porque eu já tenho fulano, ciclano, beltrano que eu vou apresentar e que eu vou conectar aqui. Isso, então, também está relacionado ao seu ecossistema, né? Exatamente. O Shark ali, eu vejo, eles não escolhem nem tanto pelo projeto. Se vai fazer um contexto legal com o ecossistema que ele já tem, né? E você sabe que é tão legal de dizer isso, que ao longo da minha história, né, são 18 anos de mercado financeiro e palestrando, falando em tantos lugares, fazendo parcerias com tantas pessoas boas e conhecendo tantas pessoas boas, que a maior parte dos negócios que eu fecho ali, eu já estou pensando em quem eu vou fazer a primeira reunião. Então, eu falo assim, cara, eu quero montar isso daqui uma rede de afiliados ou de representantes, marketing de rede. Puta, o Márcio vai me ajudar. Então, ou seja, e eu sei que eu posso contar com ele. Então, isso para mim fez uma grande diferença ali no Shark. Que eu me coloco numa posição que não é a Carol sozinha. É o quanto a Carol pode agregar nos contatos que ela tem e se de repente o Márcio fala, putz, Carol, isso daqui é furada. E já aconteceu, não foi? Exatamente. Né? A Carol me ligou e falou, olha essa empresa, eu fui pessoalmente algumas Foi pessoalmente, vezes, é bem e legal. aí que tá. Aí você também percebe como ao longo da sua jornada você fez relacionamentos genuínos. Como ao contrário, é a mesma coisa. Você falou assim, não, vamos pra Campinas gravar, não sei o quê.
Vamos. Então, qualquer coisa Verdade. que me pedir, né? Tipo, eu vou fazer porque eu posso ajudar. Então, essa troca ela é muito importante. Então, ali eu tô olhando no empreendedor qual é a situação, então, quais são ali os dados, as informações que ele me traz sobre o negócio, sobre o tamanho do mercado, qual é a margem. Eu olho muito margem. Esse negócio de margem pequena, eu tô fora. Uhum. Porque o risco Tamo também aumenta junto nessa, muito. viu? Então você fala assim, cara, tipo, não é que eu não gosto do varejo, por exemplo. Não, mas é que o risco é muito maior. Então, se eu puder evitar, diminuir o meu risco, sempre vai ser a minha opção. Você fala assim, olha, eu quero trabalhar com segurança. Eu entro no carro, você bota o cinto, o carro tem airbag, você olha para os lados, você para no farol, você anda na velocidade, isso é gestão de risco. Então, quando eu vou entrar num negócio, eu vou olhar qual o risco que eu posso correr dentro daquele negócio. E eu olho muito o empreendedor. Eu acho que ali eu também aprendi muito a ler melhor as pessoas. Porque na bolsa eu não preciso ler pessoas, né? Tipo, então assim, eu tô lendo literalmente uma empresa. Você lê a lâmina, né, É. do negócio. Apesar de eu gostar muito de conhecer o CEO, né? Então, assim, vira e mexe até, inclusive, entrevisto CEOs de empresas de capital aberto, porque isso também muda totalmente, né? Então, a empresa ela pode ser muito boa, ela pode ter bons números, mas naquele momento ela tá numa liderança onde o CEO é complicado, ou ele não tá numa fase tão boa da vida dele, ou pelo contrário, ele tá numa fase muito boa, ele inspira as pessoas a serem mais empreendedoras. Então, tem algumas coisas que elas não estão nas linhas, né? Não estão nos números ali que você consegue até interpretar. Agora, no Shark, não, são pessoas. Né? Então, vai depender muito, assim, 100% do negócio vai depender daquela pessoa que entrou por aquela porta. Né? Que eu não vou pegar e participar ativamente do dia a dia, eu não vou trabalhar naquela empresa. Então, vai depender muito de quem ela é. E daí eu olho muito como ela se posiciona. Eu fui até estudar mais sobre leitura corporal, porque não é por maldade, mas pensa, você está exposto ali. Você está aparecendo para o Brasil e para o mundo todo. Então, às vezes, a gente vai fazer uma pergunta e aquela pessoa ela vai responder uma coisa que não é bem verdade, porque ela pode estar ali numa situação assim, putz, com vergonha de contar o tamanho, ou a carga, ou a baguncinha que está dentro da empresa dela. Então, ela passa algumas informações que não são tanto. E daí você pega na leitura corporal, isso ajuda. Sim. E tem uma coisa que eu aprendi durante a minha vida, que tem algo que ninguém consegue mentir, que é no olhar. Se você olhar bem no fundo das pessoas, você consegue ler a pessoa e ver o brilho no olhar. E daí isso pode parecer clichê, mas tipo, isso faz uma baita de uma diferença. Porque a pessoa que realmente encontrou o que ela gosta de fazer e ela acredita naquilo, ela vai pivotar quantas vezes forem necessárias. A pessoa que entra lá e ela já sai falando da grana, tipo, quer me afastar é quando a pessoa fala assim, a gente vai ficar multimilionário junto, a gente vai ganhar muita grana com isso junto. Desculpa, mas eu já ganho grana e não quero parecer arrogante aqui. Não é sobre isso. Se você pega e você tá só focado em vamos ganhar dinheiro, cara, ninguém consegue acordar todos os dias motivado só pela grana. Você acorda motivado pelos depoimentos, você acorda motivado pelas transformações que você está fazendo na vida dos seus clientes, pelo quanto você está vendo eles crescerem, pelo quanto você está incentivando os seus colaboradores a se desenvolverem, ou como você está tendo um impacto na sociedade. Então, esse brilho no olhar, ele faz uma grande diferença para você entender quem vai ser o seu sócio depois. Porque tem uma linha tênue entre você me responder com propriedade e você me responder com arrogância, que é outra coisa que a gente precisa aprender a ler ali. A pessoa que não quer um sócio, ela começa ali a responder já com arrogância. Mas, pô, ela foi no Shark, como ela não quer um sócio? Muitas vezes ela não está preparada para ter. E as pessoas, às vezes, elas se confundem, elas acham que ela tem que ter um investidor, ela tem que ter um sócio. E às vezes ela não tem que, ou ela não está preparada para isso. E daí não vai funcionar, não vai dar match. Aqui a gente consegue, aqui na Sense, a gente tem a Marina, né, que hoje ela lidera a parte da pessoa física por trás das empresas. Mas aqui, até os controllers, todo mundo aqui da equipe, a gente já consegue saber quando o cara entrou, se a controladoria vai ser muito eficiente, muito rápido, se ela vai ser lenta para ser implantada, olhando pro dono. É isso. Se o dono, ele tem essa arrogância, ou se ele tem, tipo assim, eu sempre fiz assim, ele tem uma crença muito Ele grande. começa, eu sei. Você sabe tanto que não faz. Boa. É que a gente não pode fazer isso. Mas então a gente vem aos poucos mostrando ali outras maneiras que são feitas. Uma coisa que a gente faz muito aqui, e eu aprendi isso desde a empresa da minha família lá, eu vim da indústria, desde muito novo, trabalhei na indústria. Como eu, caçula, vou falar para os meus irmãos, ou para todo mundo que trabalhou com meu pai a vida toda,
que existe um outro modelo de gestão mais eficiente. Então, o que eu faço? E isso a gente faz aqui. Eu mostro os modelos, Cohen fez dessa maneira, Peter Drucker fez, eu mostro, mas não é meu modelo. Eu falo, não, é de tal pessoa e ele fez em tal empresa, deu certo. O que você acha da gente fazer? Porque se eu falar assim, esse modelo tá errado, a gente tem que fazer desse, cria um bloqueio e eles param. Você acabou Trava. de entender como funcionam os casamentos e o que a mulher faz para convencer o homem. Isso Pronto, é aí, ó. exatamente o que toda mulher aprendeu ao longo da vida. Que se ela bater de frente, né, existe uma questão do ego envolvido e também, assim, tem um peso da sociedade, né? Tipo, não tô falando mal dos homens aqui, pelo contrário, tá? A gente sabe que, assim, até quando me batem na tecla assim, pô, existe muito preconceito em relação à mulher no mercado financeiro, não sei o quê. Falei, preconceito todo mundo tem. Pré-conceito, a palavra já diz tudo. Isso. As pessoas vão ter sobre como você anda, como você fala. Agora, tem um ponto que é assim, que é também crucial de dizer. A mulher, ela não foi moldada na sociedade, ela não é obrigada a ganhar dinheiro. Ela não é obrigada. Se a mulher, ela quiser, tipo, tomar uma decisão de trabalhar em casa, né, de apoiar a família, de cuidar da família, ninguém julga ela. O cara não. Pensa um cara que pega e fala assim, não, a mulher trabalha pra caramba, não sei o quê. Meu, de alguma forma estão julgando o cara, certo? Então já tem um peso envolvido na figura masculina, e não tô defendendo vocês, mas que a gente sabe que daí cria essa casca Sim, e cria um ego ali Sim, sim. em relação a isso. Eu tomo as decisões. Sim. Eu sou o provedor. Eu que tenho que estar à frente, eu que tenho que proteger e etc. Então, se você for observar, em relacionamentos inteligentes, faz exatamente o que você falou. Na sua visão caçula, é exatamente o que muitas mulheres acabam fazendo, não só nos seus casamentos, mas dentro das suas empresas. No meu caso, eu também sou caçula e o meu irmão é meu sócio. E daí vira essa história, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E daí tem ainda a figura masculina, que eu, como falei, de provedor, de confiança, de saber mais, etc. Mas daí quando você traz, olha, a gente tem essas opções aqui, o que você acha? Muda o tom de conversa. Você faz as pessoas tomarem as decisões. Mas também tem um outro ponto importante nisso, é que daí você não corre o risco de escutar depois, não, tá vendo? A ideia foi sua e deu errado. Não, então, ou seja, decidimos juntos. Sim. Que daí, para mim, é o maior desafio de qualquer negócio e de qualquer liderança. É como assumir responsabilidades de que se a gente aqui colocou na mesa, olha, a minha sugestão é essa, a sua é essa, beleza, a gente vai sair daqui decidido. Mas no momento que a gente saiu decidido, não é mais a minha ideia, Sim, a sua a ideia. decisão É do grupo. Então, a partir daquele momento, a responsabilidade, o ônus e o bônus é nosso. Sim. E não de uma única pessoa. Então, acho que assim, esse eu acho que é o maior desafio para qualquer empresa, inclusive, porque quando ela até traz, né, tipo, por exemplo, o trabalho brilhante que vocês fazem de arrumar a casa, ela até quer terceirizar a responsabilidade. E muitas vezes aquela liderança, inconscientemente, ela quer até que dê errado ou que atrase o processo, porque ela já tá com crenças dela, né? Ele tá ali, tipo, com outras verdades que que tem que ser desconstruídas para depois ser arrumado. Então, ou seja, é um grande desafio, porque no final do dia, empresas são pessoas. Agora, quando você fala de dados, aí que é a graça também do trabalho financeiro, né? Aí você fala, cara, contra números não argumentos. Então, peraí, vamos aqui olhar, vamos levantar todos os dados aqui. Muito, hein? Hoje a gente consegue saber até, assim, de certa forma, eu olho aqui, porque nessa tela aqui atrás, a gente plota todos os indicadores de todos os clientes, toda semana praticamente, toda segunda-feira a gente senta e olha. E ali eu sei se está tendo um pouco de ego, se está tendo um pouco disso, porque você vê a retirada, você vê a distribuição. E aí tem um fator que é muito estranho, porque eu falo, esse cara, qual que é a concepção de riqueza para ele? Ou para essa mulher, tem muitas empreendedoras aqui. Porque no meu ponto de vista existem 4 tipos de riqueza que uma empresa gera. Primeiro que uma empresa é feita para gerar riqueza, tá? Mas qual? Qual riqueza? Porque existe uma riqueza onde ela é líquida, solvente, então você consegue ver ela no caixa, mas poucos têm essa, porque caixa é sempre raro ter. Tem gente que pega essa riqueza e ela magicamente se transforma no ar-condicionado, num carro novo para a frota, em algum outro, então ela se transforma no imobilizado, num ativo imobilizado. E existe uma outra riqueza que você tira ela e você coloca essa riqueza dentro da pessoa física, né? Isso é muito comum, também não vou julgar aqui, mas muitas empresas são saqueadas, principalmente pelo dono. E existe uma quarta riqueza que ela é o intangível, que é o venture capital, o valor da firma, o enterprise value da empresa, que ele é o valor mesmo de mercado da empresa que esse
envolve o intangível, envolve a marca, o brand, envolve uma série de coisas. Como ele não sabe qual riqueza ele quer, ele sai arrancando tudo quanto é lado e tudo isso. Eu falo, chama esse empresário nessa mesa aqui, ou alguma sala de reunião aqui, que eu quero identificar que tipo de riqueza que ele quer gerar. Porque se ele quer gerar a própria para a vida pessoal dele, a empresa dele tá ganhando, tá dando tudo certo. Agora, se ele quer para a empresa, talvez ele tá jogando errado. Então, daí, como eles nem sabem isso, eles nem identificam, não sabem o que é imobilizado e líquido, às vezes, aqui a gente ensina desde o básico, até a conciliação bancária, tudo. Ele vai passo a passo, a jornada inteira, precificação, RKW, absorção, ABC, vai indo. Daí, quando ele aprende, ele fala, cara, mas para que isso? Eu falo, para gerar riqueza, não pode perder o princípio, geração de riqueza. E daí, eles não sabem também como investir, porque a vida toda não gerou. Ou se gerou, transformou em bens. Porque daí entra uma questão cultural, né? O que a gente aprendeu aqui? Primeiro a gente aprendeu que, de alguma forma, o dinheiro é ruim. Não se fala sobre dinheiro, né? Não se fala sobre dinheiro. Todo mundo vive de dinheiro, ninguém vive de permuta, mas ninguém fala sobre dinheiro. E tem pavor da matemática, né? Então é até engraçado que todo empreendedor, ele começa pelo mais difícil, sem dados, sem números. Ele começa no achismo, ele toma decisões, ele não faz a conciliação, igual você bem colocou, ele não faz um DRE organizado. Eu tenho casos de empresas, de grandes amigos, assim, empresas familiares, faturando 200 milhões e que não tinham um DRE organizado. Sim, um monte de... Aí você fala, cara, como que você vai ter um fundo de investimento se você não tem um DRE organizado? Então, ou seja, e no Shark muitas vezes acontece, né? A pessoa vai para um programa e ela não tem os documentos depois para ser aprovado uma due diligence. Não, peraí, você tá querendo um sócio, joga no Google, o que o investidor vai pedir? Vai pedir um monte de documentos para ele poder fazer a avaliação da due diligence para você poder virar sócio daquela pessoa. Não sei, se virar o caixa da padaria, né, que tipo, pessoa física misturada com a jurídica, ninguém vai investir no teu negócio. E daí eu provoco muito, né, e até por isso que a minha aceleradora, ela chama Dinastia. Então, primeiro que eu adoro a série, Dynasty, e daí, que a Fellow é maravilhosa, né? Ela anda só de Gucci, comprando um monte de empresa, eu me identifiquei, achei interessante, tô brincando assim. Mas assim, o que significa a dinastia? Muitas vezes as pessoas até confundem dinastia como herança, né? Então, quando você pensar em algum legado, mas você pensa na questão hereditária do negócio. E a dinastia, na verdade, é você construir legados. Esse é o nosso slogan principal. Dinastia, construindo legados. Por quê? Porque, na minha opinião, até simplificando aqui a vida, existe dois tipos de negócios. Um que é uma receita, e que daí é exatamente esse empreendedor que ele se importa com o quê? Com o dinheiro que ele vai ganhar na empresa para ele comprar o carro, a viagem, etc. E que a empresa depende dele. E que ela não tem cultura, ela não tem processos. Provavelmente, se bate na madeira o cara deixar de existir ou acontecer alguma coisa com ele ou com essa mulher, a empresa vai junto. Então, ele está preocupado com o resultado financeiro só para ele ter uma vida melhor. Que é o que a maior parte dos empreendedores começa a vida assim. Sim, sim. Porém, ele tem a chance, em algum momento, de entender que existe um outro jogo, que é transformar num negócio. Você só tem um negócio se isso existir além da sua existência. Aí, assim, é construir um legado. E daí precisa do profissionalismo disso. Então, a profissionalização de uma empresa, ela vem com a necessidade justamente de construir um legado. E daí até escuto de alguns empresários, empreendedores, mas meu filho que se vire, ele que construa dele. Eu falo assim, mas eu não estou nem falando sobre herança. Eu estou falando sobre a empresa existir, independente se você tivesse herdeiro ou não, se você tivesse filho ou não. Então, ou seja, o CEO, quem vai ser o próximo CEO da sua empresa? Que não vai ser você. Quem vai ser a empresa? Quem vai ser a empresa que pode comprar você? Ou um fundo, ou pode ser que você abra capital. Assim, com bastante frequência eu dou palestra e eu pergunto, né, com um ambiente de empresários, quem aqui tem o sonho de ter capital aberto ou tem aí a possibilidade de vender para um fundo? Pouca gente levanta a mão. Aí eu falo assim, mas por que isso? Porque a pessoa não está no nosso radar no Brasil ainda, essa construção de legado. Essa construção, de fato, de algo mais profissional, que é o que eu acho que vocês permitem aqui. Então, muitas vezes, as pessoas elas nem entendem que isso é possível para elas. E que daí ela vai jogar um outro jogo. Acredito que é só dos grandes. Exato. Eu gostei desse assunto, viu, Carol? Eu também. Colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. Aliás, na sua palestra você fala muito do Invest Brasil e se fala a comparação do Brasil com os Estados Unidos e outros países desenvolvidos. Nesse sentido de investimento. Conta um pouco como é que a gente consegue fazer com o nosso dinheiro trabalhar para a gente, para a galera
de educação financeira agora, hein? Olha, e é tão legal de falar sobre isso. Primeiro que, né, é um assunto que eu sou apaixonada e que há 18 anos, né, eu conheci o mercado financeiro, eu ia fazer moda, então acho que não tinha nada mais distante da bolsa de valores do que o mundo da moda. E daí eu percebi que não era um bicho de sete cabeças como todo mundo vende a ideia. Porque o que que é o mundo dos investimentos? É comprar barato e vender caro. E você faz isso o tempo todo. Se você é um empreendedor, você já fez isso a sua vida inteira. Então, basicamente, é a mesma lógica quando você coloca seu dinheiro para trabalhar. É você vê as grandes oportunidades que tem. E o dinheiro para trabalhar, ele tem várias formas de você fazer isso. Até nas minhas palestras eu coloco assim, olha, você pode investir em outras empresas, então você faz caixa, e até estava comentando aqui com vocês, a Atom sempre teve essa preocupação. Vamos fazer caixa para comprar outras empresas. Ah, se eu tenho caixa dentro da minha holding, pô, eu vou comprar empresas que tenham ligações com a minha, e isso vai fazer com que eu cresça mais rápido, que eu diminua a CAC, porque elas têm sinergia, eu estou usando o mesmo main. Então, ter dinheiro, né, para você colocar ele para trabalhar de uma forma inteligente, tem que estar no radar de qualquer empreendedor. E daí tem maneiras mais simples para começar, como é o caso da bolsa. Aí todo mundo acha que é o mais complicado, mas é o mais simples. Por que que é o mais simples? Primeiro, porque a pessoa física ou pessoa jurídica, os dois têm que colocar o dinheiro para trabalhar. Afinal, se você depender só do seu trabalho, vai demorar muito mais tempo para você construir patrimônio. Então, se eu depender só das minhas horas, eu vou ter que trabalhar mais horas para eu conseguir atingir o patrimônio que eu estou querendo. Agora, se eu estou aqui trabalhando, mas meu dinheiro também está trabalhando, ou seja, eu acabei de dobrar o meu potencial de crescimento. E quando a gente fala do mercado financeiro, qual é a grande vantagem? Que você pode acessar todos os setores e todos os segmentos além do seu. Então, vamos imaginar que eu sou da área de automóveis. Tá, beleza, eu estou nesse segmento. Tá, e daí veio uma pandemia, as pessoas não estão comprando e etc. Mas peraí, veio a pandemia, mas tem outros setores que estão sendo beneficiados. Como durante a crise, né, pouca gente se atentou a isso. Mas o agronegócio explodiu. Sim. O agronegócio bateu recorde. Então, ou seja, tinha fila de espera de porte, trânsito de jatinho por causa da galera do agro, inclusive. E daí você fala, meu, e o que aconteceu nesse período? Porque o dólar explodiu, porque a gente é um país exportador e etc. Então, ou seja, mas eu não tenho nenhuma fazenda, eu não tenho nenhuma cabeça de gado. Eu, durante a pandemia, ganhei dinheiro com milho, soja e boi gordo. Eu também não tenho fazenda. Meu pai é fazendeiro, mas eu não tenho fazenda. Agora, mesmo até o próprio fazendeiro, ele pode intensificar o ganho dele. Pô, eu já sei que o preço do milho vai ter uma oscilação, porque esse ano vai ter uma produção menor, porque teve uma mudança climática. Você coloca seu dinheiro para trabalhar além do que você consegue produzir. Isso é a maneira mais inteligente de você conseguir fazer renda e você conseguir intensificar ali o mundo dos investimentos. E daí, quando a gente pensa na empresa, a gente tem que pensar quais são as alternativas. Pô, a gente pode ter a bolsa, aí o cara fala assim, mas é muito arriscado comprar uma ação. Isso, não passa pelo medo dele, fala assim, cara, não conheço, não sei, preciso de orientação, eu prefiro fazer um fundo de investimento X aqui e correr menos riscos. Aí que tá, o fundo de investimento também é uma ótima opção para a pessoa começar. Por quê? Porque o fundo ele tem por trás um gestor. O gestor é um profissional qualificado que ele vai fazer a análise. O que mais importante é, primeiro, você não pode ser só refém da opinião de ninguém. Boa. Então assim, eu vou colocar aqui, o Márcio é ótimo, então Márcio, cuida aí para mim e se vira. Nossa. É pedir para dar errado. Então assim, é a mesma coisa que você tem uma empresa, você fala, não, mas eu confio aqui, contratei meu financeiro e ele toca, ele paga, ele recebe, ele faz Já vi tudo. tanta coisa errada acontecendo. Aí o cara, não, né? O cara é passado para trás, não sabe por quê? Porque ele é refém. Então, ou seja, você não pode ser refém. Começa por Delegar aí. não é delargar. Beleza, olha, refém, Exatamente. primeiro ponto. Não use como uma única alternativa tá refém de uma pessoa. Exatamente. Vai. E daí, quando você começa a investir, o fundo é uma ótima forma de você começar. Só que o que você tem que entender é qual é o teu perfil, né? E daí, quando me perguntam qual é o melhor investimento, o que você dorme à noite, é aquele que você entendeu o risco que você está correndo. Então, por exemplo, se a minha empresa ela está fazendo caixa para comprar outras empresas, então, peraí, eu não posso colocar esse dinheiro em risco comprando, por exemplo, ações diretamente que tem oscilação. Então, eu vou comprar as ações da Vale e eu preciso do dinheiro daqui 6 meses, por exemplo, para pagar meus funcionários. Aí é loucura. Isso daí é um risco totalmente desnecessário, principalmente porque você não vai dormir à noite. Se você não dormir à noite, você vai ser menos produtivo. Então, ou seja, você precisa entender qual o risco que você pode correr. Agora, levando em consideração que o Brasil é um país dos juros,
Gente, só em renda fixa já tem muita grana. Já tem muita grana. E não precisa pensar, o CDI, os produtos bancários tradicionais. O título do governo, se você pegar a curva dos juros no nosso país, você sempre tem a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Então, na Ato mesmo, a gente sempre criou uma estratégia onde a gente coloca o caixa para ser aplicado. A maior parte dele está em renda fixa. Por quê? Porque a gente tem traders. Os traders operam o nosso dinheiro, ou seja, eles tomam risco, eles compram, eles vendem, etc. Agora, qual é o tamanho do risco que eu posso correr? Então, por exemplo, se eu for ganhar 10% ao ano, então 10% do meu capital pode ser altamente arriscado. Porque se tudo der errado, se eu perder dos 10%, eu só perdi rentabilidade, eu não perdi patrimônio. Perfeito. Então, uma coisa básica para qualquer pessoa, qualquer empresário ou qualquer pessoa física começar é, beleza, você tem 100 mil reais, tá? 10 mil reais eu posso tomar um risco acelerado, posso ser um pouco mais agressivo, 90 não. Porque você não pode permitir queimar patrimônio. Você não pode permitir você dar passos para trás. Pô, eu trabalhei pra caramba, eu consegui fazer minha empresa faturar, consegui fazer ela crescer e eu vou lá e fico tomando risco desnecessário. Que é o que acontece muito, o brasileiro, porque ele tem um perfil altamente conservador, não tira o dinheiro da poupança. Sim, é verdade. Aí aparece alguém falando assim, olha, eu vou te dar 5, 10% ao mês. Aí vai pra pirâmide financeira. Quantas vezes você viu isso, Márcio? De grandes amigos nossos, empresários, bilionários, que por quê? Não, eu vou pra cá. Não existe dinheiro fácil, gente. Não, o melhor de tudo que eu vi algumas postagens zoeiras assim na internet falando assim, procura o pirâmide no comecinho. Que eu ainda tô pagando, né? Mas, gente, não tem essa. Não vai fazer loucura. Porque se você se você não tomar cuidado com o seu caixa, você vai quebrar. Só que daí tem outras coisas. Então, assim, primeiro, colocar sim, você ter uma estrutura onde você enxerga quais são as possibilidades dentro do mercado financeiro. Quando a gente fala de fundos, você tem fundos de ações, você tem fundos de renda fixa, você tem fundo atrelado ao dólar, que é a coisa muito inteligente. Todo empresário tem que ter uma pequena posição, pelo menos numa moeda forte. Então, isso é um ponto. E o dólar é a nossa moeda forte, né? Então, quem se atentou a isso no passado ganhou muito dinheiro com essa distorção. Esse é um ponto. E você tem fundo imobiliário também. Você fala, eu sou altamente conservador, eu gosto de terra. Tá bom. Fundo imobiliário vai também te pagar. Então, ou seja, você tem como ganhar com as ações em dividendos, que é o lucro que é distribuído. Imagina, você não saiu da tua cama, você não tirou o pijama e você recebeu um lucro que é distribuído. E quando você está na bolsa, também dá para ser conservador. Por exemplo, quais são as empresas que mais crescem na bolsa no Brasil e que sempre pagam bons dividendos? Os bancos. Pode pegar, na lista das 10 que mais pagam, não sei o que, sempre tem os bancos lá, batendo recorde, não sei o que, né? Pô, peraí, se eles estão batendo recorde, se eles estão distribuindo dividendos, eu posso ter na minha carteira, então, investimentos que tenham atrelado a isso. E daí tem uma outra parte importante, que é tudo pode ser um bom investimento. Então, por exemplo, você tem uma empresa e você tá, sei lá, dentro de uma área industrial, onde o seu vizinho ficou apertado e ele acabou de comprar o terreno lá. O caixa é rei. Você vai comprar o terreno do vizinho mais barato. Sim. É uma oportunidade. O que a gente sempre tem que olhar é para comprar barato e vender caro. Então, o preço do metro quadrado. Quando teve a pandemia, São Paulo ficou a preço de banana, capital, e o interior bombou, né? Vocês aqui se beneficiaram também com isso. Viram a quantidade de pessoas que vieram pra cá. Olha, eu sou de Porto Feliz, né? Ninguém nem sabia o que era Porto Feliz, até a Fazenda Boa Vista ir para lá. Pra lá, pronto. E agora virou o metro quadrado mais caro, e daí a galera me ligava, eu preciso ver uma casa no Boa Vista. Agora, filho, agora tá já era. Rua. E daí, aí que tem que estar no radar do empresário e do líder e provocar o financeiro. O financeiro, para mim, tem que ser mais do que contas a pagar, é receber. Perfeito. O financeiro tem que ser estratégico. Você tem que treinar o teu financeiro para olhar os números ali e falar assim, olha, a gente tem caixa aqui, vamos colocar no nosso radar as oportunidades que tem. Quando veio, por exemplo, a pandemia, São Paulo vai ficar barato? Olha, óbvio que ninguém sabia quanto tempo ia durar e etc, mas foi um ótimo momento para comprar um imóvel ou para alugar um imóvel, até para crescer. Eu mesma fiz esse movimento de aumentar, né? A dinastia foi para São Paulo, a gente pegou um prédio novo na pandemia. Por quê? O preço do metro quadrado foi lá para baixo. E daí você vai fazer contrato de 5, 10 anos, isso muda totalmente a história do teu negócio. A margem do seu negócio pode mudar drasticamente por uma decisão inteligente só de você acompanhar um movimento econômico que a gente está sofrendo. Eu falo que finanças, assim, aqui no Brasil eu tive a oportunidade de estudar fora. Aqui no Brasil, finanças,
infelizmente não é finanças. O que é finanças aqui e lá fora é um auxiliar administrativo, Sim. sei lá, que é contas a pagar, contas a receber. Finanças lá fora é modelagem de resultado futuro. Então, finanças, assim, quando eu falo eu sou financista, Uhum. eu sei modelar resultados futuros, provisões por canal, por produto, margem de contribuição, isso, aquilo, se eu vou investir, se eu vou aplicar, então essa visão futura a gente não tem, nem em finanças básicas hoje dentro de... Ele só contabiliza os números, né? Mas não Mas já toma essas aconteceu. decisões. Aí você fala assim, óbvio, toda empresa ela tem que pensar em reduzir custo, aumentar faturamento, tomar decisões melhores, qual o produto que tem melhor margem, como que eu vou fazer isso de uma forma estratégica. E daí, só que em geral, o que as pessoas fazem? Elas só olham os dados ali e falam, tem que reduzir custo. Daí já pensa ou que vai cortar alguém na empresa, ou que é apagar a luz, ou que é ir para um imóvel mais barato. E não é isso. Você pode, inclusive, maximizar o teu resultado com sinergia, com parcerias, com collabs. Isso também é o papel de alguém que está no financeiro. Você fala, olha, nosso CAC está muito alto, nosso custo de aquisição de cliente. Como que eu poderia ser parceira do Márcio? Porque a gente conversa com o mesmo cliente, com o mesmo mailing. Então, peraí, essa parceria vai conseguir com que eu reduza o meu custo. Então, o custo não é literalmente sair cortando as coisas, igual muita gente acha. Acho que é a visão do CFO da nova economia, né? Exatamente. Ele ser mais estratégico. E essa é é um exercício que, óbvio, o fato da gente já estar contabilizando já está melhorando, né? Porque antes nem isso, infelizmente. Verdade. Você fala, gente, a quantidade de vezes que eu me deparei com empresas, inclusive no Shark, primeiro passo, né? E eu já te contei isso. Primeiro passo pós ali programa, né? Eu coloco todos eles no mesmo grupo do WhatsApp e falo, vamos arrumar um financeiro. Não, mas o meu tá arrumado. Eu falei, eu tenho certeza que não tá. Vamos lá, vamos olhar aqui. É assim, ó, 99% de chance de eu estar certa daquilo não estar bem organizado. Então, peraí, vamos organizar. E vamos organizar pela ótica de algo que ajude a tomar decisões. Você não começa pelo financeiro. Eu começo pelo financeiro. Enquanto alguns, vamos vender mais, vamos para marketing. Você fala assim, como que você vai vender mais um negócio que às vezes... Olha a dica aí, ó, presta atenção. Aí que tá, as pessoas estão preocupadas. Óbvio, tem que vender. Claro. Uma empresa Mas vamos que não organizar vende, a casa primeiro. Uma empresa que não vende, que não fatura, obviamente não para de pé. Mas não adianta você querer acelerar a estratégia, você querer acelerar o negócio, se você não tem uma visão do negócio. Então, beleza, vamos vender mais. E já teve casos... vendendo mais, tá tendo mais prejuízo? Às vezes está vendendo produto exatamente que o markup tá errado. Exato. E assim, é o básico, né? Aí você fala assim, como que você definiu o preço dessa água? Aí eu olhei um concorrente, meio daqui, custava meio 10, dali, o vento veio e tal. A maior parte faz isso. E outra coisa tem, entre essa caneca e essa água aqui. É que a caneca é mais bonita, então eu foquei nela porque eu gosto do produto. Muitas vezes, o empreendedor, a empreendedora, ele foca num produto que ele nem testou ainda no mercado, que ele não tem ainda um tamanho para ele poder focar naquilo, e a margem não é inteligente. E daí ele não tá olhando para a estratégia do negócio. Você fala assim, eu já quero vender essa daqui, óbvio. Essa caneca aqui, eu vou vender por R$50. A água é só 5, então vou focar na 50. Mas ele esqueceu que muitas vezes o produto de 5 é o que zera o custo dele de aquisição do cliente, que bota o cliente para dentro de casa, para daí ele vender a caneca dos 50. Então, ou seja, ele não, sem esses números, sem conseguir enxergar esses dados, como que eu vou tomar essa decisão? Isso é bom pra gente, hein? Você começa pelo financeiro. Hoje, só pra você ter noção, muitos clientes nossos aqui, ele fala, não, tive uma queda no faturamento, isso, aquilo, e esse é o problema da minha empresa. Eu falo, cara, na boa, não é. Essa é a consequência. Exatamente. Alguma coisa aconteceu para ter a queda no faturamento. Outro problema também, eu tive uma queda no caixa. Então, eu estou com problema de caixa. Não, você não está com problema de caixa. O caixa é sintoma. Sim. Entendeu? Algo está dando problema que gerou um problema no caixa. Ou é ciclo financeiro, ou não está tendo margem, ou está querendo vender um produto e o goela abaixo aqui não está tendo, sei lá, o LTV decente. Alguma coisa está acontecendo. E eu falo que o financeiro reflete muito sobre a empresa. Eu consigo hoje, são muitos anos, mas eu e todo esse time aqui, a gente consegue identificar mais ou menos o perfil do cliente olhando para os números dele. Ele fala, o que é isso? É Matrix? Eu falo, não, cara. Mas eu juro para ti que dá para ver. Dá para ver e daí, claro, perguntas corretas, né? Eu acho que dentro da humildade ali, perguntar corretamente para o empresário. Como que você vê isso? Ali você também mata outras charadas. O que vocês... Eu vi uma palestra sua lá no SME, Smart Money Education, muito bacana, que você falou do tourinho.
E eu achei fantástico aquilo. Eu tenho um filho de hoje, ele já tem 15 anos. E de 15 anos ele falou, pai, eu não quero nada. E ele é muito na dele. Ele trabalha de vez em quando aqui comigo e tal. E eu falei, não, alguma coisa, nenhuma festa. Ele, não, eu quero sair para um boliche com os amigos, só isso. Eu falei, tá bom. Daí eu falei assim, filho, você tem direito a pedir alguma coisa. Pode pedir, é saudável. Não precisa ser tão responsável. O Arthur, eles conhecem, o Arthur é muito responsável. Ele falou, pai, então eu sei o que eu quero. Eu quero ações. Daí ele falou 2 empresas que ele quer. E daí eu dei um pitaco e coloquei mais de uma terceira empresa. E daí eu comprei acho que R$1.000 em ações de outras. Uma é de uma empresa aérea, no qual ele viajou, gostou muito. Outra, eu tava na Fórmula 1 no Japão agora, semana retrasada, sei lá, uns 20 dias atrás. E daí tava lá Petrolém, lá de petróleo e tal. E daí ele falou, o que é essa empresa? E eu trouxe o chaveirinho, trouxe umas coisas. Ele falou, eu também quero dessa. Daí eu falei, tá bom, tá indo na sorte. Mesmo que perca tudo, mas eu achei bacana isso. Porém, não é uma realidade, né? E os amigos dele falaram, puxa, tá viajando, pô, teria comprado um PlayStation novo, sei lá, não sei o quê. iPhone. iPhone, não sei o quê. Mas isso, aonde que entra aí, e eu acho muito bacana, eu gostaria que você até divulgasse esse seu projeto muito bonito Até que você porque tá você está fazendo. montando um instituto de Sim, educação financeira. até o Instituto de Educação Financeira, porque o que aconteceu, né? Ao longo da minha trajetória, eu percebia que muitas vezes as pessoas me chamavam para palestrar, para falar de investimentos, mas tem um passo antes. Que é falar sobre o endividamento, que é falar sobre dinheiro, né? Então, como que eu vou no chão de fábrica de uma empresa e eu vou falar sobre investimento, sendo que a pessoa ainda está preocupada em pagar o boleto, em como ela vai gerenciar o caixa dela e aquela bagunça ainda em relação a isso. Então, eu percebia que eu tinha que falar mais sobre educação financeira. E daí, só que é um trauma para o brasileiro. É assim, o brasileiro tem trauma de matemática e a gente não sabe nem de onde. Porque assim, como que a criança tem trauma de um negócio que ela ainda não viveu? É dentro de casa, o pai fala que é difícil. Problema... E daí muitas vezes o professor, né, tipo, não sabe passar, explica matemática de uma forma chata, enfim. Isso. Aí todo mundo vai nesse do é chato, é difícil, é complicado, e daí a gente tá levando isso por gerações, né? Ninguém sabe de onde que veio o trauma. Então a gente precisa fazer as pazes com os números e a gente precisa fazer as pazes com o dinheiro. Aí eu percebi o quê? Que fazer mais do mesmo não adianta. Se você for falar economês e financeiros, é chato, ninguém aprende nada. Que foi o que eu fiz na bolsa. Eu fui deixando didático, fui traduzindo. Eu me identifiquei como uma comunicadora quando eu percebi que toda vez eu pegava um assunto, seja qual for, eu falava, gente, mas é isso, tal coisa. Nossa, gostei, não sei o quê. Então eu percebia que assim, uma coisa que eu poderia agregar muito é me tornando uma educadora, porque eu poderia traduzir, ajudar as pessoas a entenderem alguma coisa que elas achavam mais complicado. Eu fiz isso durante a faculdade, eu dava aula de contabilidade, eu fiz isso durante a minha vida inteira. Então, toda vez que eu aprendi alguma coisa, eu explicava para outras pessoas de uma forma que eu entendia e que eu entendia que elas poderiam utilizar mesmo aquela informação. E daí, de lá para cá, eu fui percebendo que eu precisava fazer mais do que isso. E daí, eu fui fazer mestrado em Educação e Tecnologia, na MUST, aí incentivada pelo Carbonari, que para mim é uma baita de uma referência na educação, né? Amigo nosso aqui de Campinas. Queridíssimo Carbonari, então ele, a Elisa, né, e a Júlia, tipo, putz, me ajudaram muito, né, e foram uma inspiração na educação, então eu aprendi muito, né, o Chaim também é uma pessoa maravilhosa que eu fui entendendo mais sobre educação, e daí, entendendo isso, eu falei, puxa, o que eu posso fazer para ser mais leve? O primeiro movimento que eu fiz foi fazer um game, porque o game é intuitivo. Então eu fiz com o pessoal da Facens, de Sorocaba, também um pessoal muito bacana, os estudantes participaram da construção do game, tem o Tourinho, porque no mercado financeiro o touro, ele representa a alta da bolsa. Sim. Não sei quantas pessoas sabem disso, mas é o único chifre que é bom, gente. Por quê? Porque o touro, quando ele ataca, ele joga pra cima. Sim. E o urso, todo mundo odeia, porque ele joga pra baixo. Ele ataca dando uma patada pra baixo. Aí, resumo da ópera, eu peguei e fiz primeiro um game, e daí a gente pegou e começou a ensinar sobre o mercado financeiro. Em seguida, eu percebi que dava pra deixar mais didático ainda. E daí a gente criou o Clube do Theo Torinho, que é um desenho animado, que tem 10 episódios. Eu fiz um investimento, Carol, pessoa física, né? Porque eu queria realmente criar alguma coisa que eu pudesse distribuir de graça. Não é vendar, não é para vender. E daí eu criei esses desenhos animados, né? Então tem todo um time por trás, pedagogos, psicólogos, uma galera de mesmo assim com muita capacidade, né? O Marco que entende muito de desenho animado, para a gente poder levar uma mensagem.
E não tem a Carolzinha dentro do desenho animado, porque não é sobre mim. É sobre a mensagem. Olha que legal. Então, a gente tem o Clube do Theo Torinho, são personagens que a gente vai ensinando sobre dinheiro e sobre empreendedorismo. E daí eu fiz esse movimento, agora criando o Instituto de Educação Financeira, por quê? Porque eu tô colocando de graça em todas as escolas públicas. Fantástico. Inclusive, fica aqui o meu convite para todo mundo que está nos acompanhando aqui, acessar o site, é Clube do Theo Torinho. Lá você tem os 10 episódios e todos os materiais, então os pais podem utilizar isso para ensinar os filhos, para poder ajudar dentro de casa. Lembrando que educação não é só responsabilidade da escola, é responsabilidade de todos nós. Nós educamos dentro da nossa empresa, a gente educa dentro da nossa roda de amigos, a gente educa em casa e a gente educa na escola. Então não é só a responsabilidade do professor. E daí, se você está aí numa cidade que ainda não tem o Clube do Theo Torinho, é só entrar em contato com a gente, apresenta o secretário de educação e a gente entra porque é de graça. Então não tem R$1 em cima disso. Aí a gente criou todo esse material didático agora também. E o mais interessante de quantas pessoas estão envolvidas nesse processo que acreditam na mesma coisa. E daí a gente também percebeu uma grande dificuldade que era, a gente precisava treinar os professores. Porque não adianta nada você falar de educação financeira nas escolas se o professor está desanimado, se ele está endividado, se ele está com crédito consignado. Então, ou seja, a gente precisa, inclusive, recuperar a motivação do professor, porque o professor que planta uma sementinha, é ele que está lá inspirando. Né? Graças ao professor do meu irmão, que a gente conheceu a Bolsa de Valores. Foi o professor dele da faculdade. Legal. Graças à minha professora Zila, por exemplo, que eu me tornei uma educadora, porque ela batia e falava assim, você tem que fazer mestrado, você tem que ser uma professora, porque você fala bem, não sei o quê. Ela tá no meu conselho de administração. Então, ou seja, ela faz parte até hoje do meu dia a dia, porque ela me aconselhou. Então, a gente tem que lembrar a importância que o professor, que o mentor e que os pais têm. E daí a gente criou também dentro da Atom agora, uma novidade aí para as pessoas saberem, um curso para pais ensinarem os filhos. Você falou do seu filho de 15 anos, mas de 0 a 7 anos, você já pode falar sobre dinheiro com seus filhos e você tem que criar o hábito de falar sobre dinheiro. Como a gente não teve, dificilmente a gente tem isso. E muitas vezes os pais falam, não, mas eu vou falar com meu filho, é muito pequeno para entender sobre dinheiro. Ou sobre investimentos. Até fiz um vídeo que eu provoquei a galera e viralizou na internet, que eu fiz assim, a minha afilhadinha estava com 9 meses e eu falei, olha gente, a minha afilhada de 9 meses vai ser milionária antes de muita gente. Aí eu gosto, como assim? Porque desde o primeiro mês eu tô fazendo investimento para ela, eu tô comprando ação. Ela tem 18 anos até ir pra faculdade. Então ela tem 18 anos, ou até para montar uma empresa ou um negócio. 18 anos ela pode ter R$1 milhão. Aí às vezes eu escuto dos pais, né, falando, não, mas meu filho tem que ralar. Não, eu vou ter 1 milhão aqui. Falei, tudo, como você explica para ele? Você falou, olha, eu demorei 18 anos para juntar essa grana aqui, fazendo investimentos todos os meses, para você ter esse capital aqui, para você poder ter a chance de tomar uma decisão de um negócio que você vai montar ou do que você vai fazer daqui para frente. Você vai destruir isso em 18 dias, em 18 meses, 18 anos, você vai multiplicar. O que você vai fazer com essa história que eu criei junto com você? Eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre quase com 30 anos. Eu tenho 41. E daí são um tapa na cara para muitas coisas. Eu sou físico de formação. E daí pela Unicamp. E daí eu falei, quando meu filho completar, sei lá, uns 12, 13 anos, ele vai ler. Daí a primeira coisa que eu dei pro meu filho, quando ele, acho que fez uns 12, 13 anos, foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. E daí ele não quer celular, ele não quer essas coisas, ele quer dinheiro, fazer dinheiro. Ele tem uma poupança com bastante dinheiro até. Poupança feita não, por né? ele. Não é poupança. Não é poupança. Investimento aqui. Maneira Mas a de poupança fazer. é um ótimo... Virou referência de... Mas você sabe que a poupança ela é o primeiro, né, acesso. Ele Sim, começa sim, por lá a mesmo. consciência, né? Porque é consciência, não importa. consciência, eu exato. escuto assim, mas é poupança, não vai render nada. Não é sobre render, é Exato. sobre começar a aprender a guardar. Exato. Isso, E ter a consciência de que, olha, peraí, se eu pegar e assaltar o cofrinho, eu não vou ter grana depois para fazer outra coisa que eu quero. Então, tá bom. Criar esse tipo de consciência e você ter tarefas, você ter responsabilidade, tudo isso começa na infância. Você já cria, porque, por exemplo, você vai trabalhar numa empresa, você vai ter uma remuneração que você vai tirar todo mês, você não tira todo dia. Né? Tá errado de tirar todo dia. Então a criança também é a mesma coisa, ela não pode pedir dinheiro para você todo dia e você dar o dinheiro todo dia. Boa. Você tem que fazer ela gerenciar o dinheiro. Olha, você custa, sei lá, R$100 no mês, você tem aqui para você comprar suas coisinhas. Ou para você gastar com as besteirinhas que você quer aqui, tá bom. Você tem que fazer ela durar os 30 dias. Se acabar antes, é igual o seu salário, amigo. Não tem alguém que vai te mandar de novo. Eu fiz um projeto com meus filhos, mas esse ano não tá valendo. Não tá valendo. Verdade, eu fiz um projeto com o de 12, hoje ele tem 12, mas acho que desde os 9 eu tenho esse projeto com ele, que é assim, ó, o que você economizar
até o final do ano, eu dobro de um ano para o outro. Legal. Pra quê? Pra criar a cultura de guardar. Uhum. Mas eles estavam guardando tudo e não estavam gastando. Eu falei, não, o dinheiro também tem que voltar, vocês são crianças. E eles estavam guardando muito. Eu falei, não, vocês têm que voltar. Então esse ano... Aí você ficou eu com parei. medo de Eu quanto fiquei- eles iam guardar. Eu fiquei com Tá medo. colocando outra coisa nele. Não, né? eu fiquei com medo de não gastar. Eu fiquei com medo de ficar um Pô, é bocó, ótimo, um cara rico, mas sem amigo, tá ligado? Tipo assim. Então, É igual o Luiz Barros, que a filha dele só descobriu que ela era bilionária pela capa da revista. então daí eu falei, Luiz, não, maravilhosa. acho que tem que... E outra também, tava ficando caro o negócio, entendeu? Tô brincando. É. Você dobrando, né? Mas assim, tem muitos ensinamentos, eu acho que esse curso também vai ser bem bacana, porque existe todo um trabalho, né, que pode ser feito pelos pais e eles serem participativos. E você pode remunerar teu filho de várias formas, às vezes coloca-se da escola, por exemplo, arrumar a cama. É um erro, porque arrumar a cama é uma obrigação, não é algo que precisa ser remunerado. Então, às vezes também, por assim, vontade de querer ajudar, você pode também atrapalhar. Então, até a fala lavar mesmo. lavar meu carro é 50. Então, aí você tem que Entendeu? tomar cuidado. 50. Só que daí, toda vez que você pedir alguma coisa, ele já vai dar. Tá bom, quanto você vai me dar? E daí você já tem que tomar vira. cuidado. Então tem uma linha também que precisa ser respeitada. Tem uma linha também em relação à idade, né? Então, o Thiago, que ele faz parte desse treinamento junto comigo, o Thiago Monteiro é maravilhoso. Ele fez, durante 15 anos, ele estudou muito a questão da pedagogia para entender qual é o momento certo de falar o quê e o que funciona e não funciona. Mas os pais também são muito criativos. E não tem receita de bolo, tá? A gente não tá falando aqui que todo mundo vai seguir exatamente igual. Mas, por exemplo, teve um casal que eles adotaram uma postura com os filhos que eu adorei. Que eles remuneram os filhos por livro lido. Então, a cada livro, por exemplo, de 150 páginas, tem um valor. Vamos imaginar, R$50. Só que daí, você tem que saber se o seu filho leu ou não. Como que você vai saber se seu filho leu ou não? Você tem que ler também. Aí você participa fazendo perguntas. Olha, no capítulo tal, o que você entendeu do livro? GPT, tem que tomar cuidado, viu? Não, tem resumo na internet já. Então, tem que tomar cuidado, viu? Mas é assim, legal, é fantástico. Você cria também conexões e que saem só daquilo que é, tipo, da remuneração do trabalho. Sim. Então, você tem uma remuneração, você dá... O que você está passando com essa mensagem? A importância da educação. Por exemplo, né, eu sou de Porto Feliz. Os meus pais casaram muito cedo, então a gente não tinha muita grana. Mas eu estudei em escola particular. E eles sempre bateram muito na tecla. Ó, você não vai ter o tênis da moda, nem a mochila, mas você vai ter uma boa educação. Então, tudo que eu quis aprender ou estudar na minha vida, putz, a minha mãe dava um jeito. Então, eu ia fazer curso, não sei o quê, e passava a consciência de que, olha, você não tá fazendo curso por fazer, você não tá indo fazer o inglês e vai ficar lá engambelando, não. Você vai estudar, vai tirar boas notas, sem colar e etc. Fantástico. Então, ou seja, passar esse tipo Isso de é bacana, consciência de que, olha, a gente está aqui ralando para que você possa, de fato, investir no que tem importância. Que aí, no caso, eles sempre deixaram essa mensagem, a educação. Eu era uma rata de biblioteca quando eu era criança, porque meu pai lê um livro por semana. E ele escreve as críticas do livro, né? Para ele lembrar o que ele aprendeu com aquele livro. Então, para ele, eu tenho que até tomar cuidado, porque eu tenho muitos amigos que escreveram livros. E daí ele escreve os comentários e publica. Então, às vezes, eu posso perder uns amigos. Não mostra o livro do Márcio. Mas é maravilhoso. Esse não tem risco. Agora, tem uns que tem uma galera. Tem uns que não escreveram, né? Só deram o nome. Não, brincadeiras à parte, eu já escutei isso. Ele falou assim, olha, tem aquela história, né? Ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Aí ele brincou uma vez, ele falou assim, olha, tem gente que não precisa escrever livro não, tá bom? Só brincadeira. Filho na árvore. Eu acho que registrar é sempre importante, mas bom. olha que exercício simples e que a gente não faz, que é de você escrever o que você sentiu quando você viu ou aquele filme ou leu aquele livro, o que aquela mensagem foi naquele momento para você. E o que é importante, que é o insight, né? Exato. Quando eu assisto a palestra da Carol, é o insight que eu anoto, não é o que ela tá falando. O que ela tá falando eu acho que eu já assisti umas 4, 5 palestras suas. E é legal, porque é o insight todas é diferente, não tem uma igual. Não, porque eu canso. Você não fala o mesmo tempo. Em você, todas são diferentes, porque você está num outro momento. É isso também. Com outro conhecimento. Quer dizer, você naquele momento tem um insight X. Mas eu procuro também mudar, porque eu sei que hoje, graças também à internet, a galera tem muitos acessos aos conteúdos. Então, assim, eu me preocupo muito em trazer, primeiro, coisas atualizadas e cases do Shark que são recentes, né? Então, poxa, o que eu teve de insight recente? O que a gente falou aqui? Igual a gente começou falando do conselho, da importância de uma empresa ter conselho. Isso é um insight, porque a gente teve que vale a pena, naquele momento, reforçar.
né? Então, muitas vezes as pessoas, elas não observam isso, e daí elas falam sempre a mesma coisa, né? Verdade. E vamos lembrar, se você tá falando a mesma coisa faz 18 anos, da mesma forma, alguma coisa tá errado, né? Porque não aconteceu nada de novo, não mudou, né? não Então, pode, assim, até a gestão mudou, né? Hoje, com Muito, tecnologia, muito, antes muito. não, o financeiro, coitado do financeiro, era Nossa, era escrito. planilha de Excel e olha lá, um Lotus. Eu tenho o livro caixa do meu avô, no meu Ah, escritório. tem? Ele lá, comprei um porco, vendi não sei o que ele era fazendeiro, então tem lá. Você tem lá no seu escritório, inclusive, Numa coisa de vidro. de vidro, que eu vi. Muito Ah, legal. Que também legal. é um puta presente, legal. né? Ah, isso é fantástico. Que legal. Eu, assim, aqui a gente fomenta ensino e educação a todo momento pro time. Uhum. Daí eu falo, por mais que finanças são números e em tese isso desde os gregos não mudou muito, mas finanças em si muda muito, É verdade. né? A própria legislação está mudando, o próprio income statement, que é o demonstrativo de resultado do exercício, tá sendo votado na CPC 26, uma mudança dele das comissões, vai para outro plano de conta. Então, se você não se atualiza, você fica para trás. Então, aqui a gente pega bem pesado com isso, porque por mais que, olha que o meu segmento é um segmento que é finanças, é muito parecido. A base de tudo. A base de tudo. Porque vamos lá, é o que eu digo, Ó, começa a base pelo de tudo. finanças. Eu fazia. exato. É igual construir um prédio, você não Carol, construiu você a não tem base. E assim, daí vem o empresário e fala assim pra mim, ó, eu tô há 5 anos, há 10 anos, eu já sei, eu já fiz. Eu falo, eu também já estudei na sua época, mas a gente muda, a gente tá entendendo que hoje dinheiro, por exemplo, parado no caixa não vale a pena. Isso. Existem aplicações, imagino que vocês tenham, que o caixa ele pernoita aplicando. É isso. Então, e aí, você sabia que isso existia? Ah, não sabia, então já dá pra você ganhar dinheiro com Não, e o daí seu você próprio pensa, dinheiro de caixa. Seus últimos 5 anos, o quanto você Você deixou... perdeu. Exato. E daí você Deixou fala de assim, ganhar. e pensar, quantas horas são? Ah, não, tá, que for 100 mil reais, tá bom. Quantas horas Então, cabem dentro desse valor? Né? O quanto você teve Quando eu que se descobri esforçar isso- para fazer esses 100 mil reais? quando eu descobri isso, eu quase chorei. Porque eu fiz as contas nos meus últimos 12 meses. Eu falei, se eu tivesse feito isso, eu teria colocado uma bala no bolso. Pois é. Então, Por isso que vale a pena isso começar a educação porque eu vivo financeira. isso. Então, e por isso que vale a pena começar investimentos desde criança, desde o primeiro mês do bebê, da criança, porque vai ser muito menos sofrido. Você fala, cara, 100 reais, beleza, você não vai precisar depois de 100 mil reais. 100 reais todos os meses já é muito melhor do Boa. que você pensar em 100 mil reais lá na Sem frente. dúvida. Então não tem, assim, não importa o tamanho do seu caixa, ele tem que trabalhar por você, porque senão você vai acabar ficando, inclusive, refém disso. E muitas vezes é nessa lucro, nessa rentabilidade que a empresa ela tem a chance de tomar uma decisão mais agressiva, ou até de sobreviver num caso de uma pandemia. Sim. Então, muitos casos, poxa, beleza, aconteceu, a gente não estava esperando a pandemia, por isso que chama crise, é porque você não está esperando, é por isso que ela acontece. Senão, estava tudo bem. Agora, nessa situação, se você está com caixa e o seu dinheiro está aplicado, se você ficasse um ano parado, você conseguiria sobreviver. Sim. Você conseguiria sem queimar patrimônio. Agora, eu escuto muito, eu quebrei por causa da pandemia. Não. Você quebrou por causa da sua gestão ruim financeira. Perfeito. Eu Não falo Não tem isso uma sempre chance aqui. disso dar errado. Carol, você já pode vir pro time, né? Obrigada. Carol, Que ó, é o nosso linguajar. eu admiro essa jornada, tudo que você está fazendo pelo Brasil, né? Eu acho que você estava contando na nossa reunião quão distante nós estamos, né? O Brasil, quanto distante nós estamos dos Estados Unidos. E você tem levantado uma bandeira muito importante que vai ajudar muito a vida do empresário, do executivo, do cidadão comum, educando as nossas crianças. Então, eu quero aqui deixar votos de agradecimento. Não sei se você gostou, Dan, eu adorei. Eu ficava aqui mais 3 horas conversando, né? Eu sou Bom que a genuinamente... gente é amigo, a gente vai continuar. A gente boa. Parabéns pela sua jornada, viu? Eu sempre falei, eu Obrigada, conheço o Márcio há obrigada. alguns anos aí. Eu sempre falei que eu sou genuinamente fã seu, tá? Obrigada. Tem pessoas que eu só conheço e descubro quando tá chegando pro podcast ou vira meu cliente, Aham. mas você eu já conheço há muito tempo, eu te sigo. Fiz questão de ler tudo sobre ti e daí eu conversando com a Renata que tá aqui, que é do marketing, falei assim, ó, uma empresa só é perene quando nenhuma pessoa no time é insubstituível. É verdade. E daí ela falou assim, quem que ama finanças e gosta de finanças que nem você e entra no conversa com os clientes, falei, os que eu conheço estão tudo empregados, eu falei para ela. Mas se um dia, se Deus quiser, demore um pouco, mas eu tenho que sair de campo,
Eu falei para ela, ó, gruda na Carol, gruda nessas pessoas que elas seguem a mesma bandeira que a gente. Boa. Exatamente a mesma bandeira que a gente. A gente é um pouco antes do investimento, então a gente gera riqueza para ele aplicar. A gente trabalha com capital humano aqui, muito mais capital humano do que propriamente com capitais ativos e tudo mais. Mas a bandeira é a mesma, então a Sense está sempre de portas abertas para ti, eu gosto muito de ti. E fico muito feliz de você estar aqui. Muito Pronto, obrigado. olha, Poxa, declaração de obrigada, amor. Agora você tem que fazer as agora- suas considerações finais. Eu adorei, mais uma vez, muito honrado estar com você aqui. Dan, considerações finais, Carol. Bom, primeiro de tudo, obrigado aqui pelo convite mais uma vez, pelas palavras de vocês. Vocês sabem que eu adoro o trabalho de vocês também. E é muito importante justamente da gente se conectar com pessoas que têm o mesmo propósito, né? Então a gente falou aqui, vocês estão gastando o tempo de vocês, a energia de vocês para levar conteúdo para outras pessoas. É isso que vocês fazem no podcast. Vocês permitem que as pessoas conheçam outras pessoas. Sim. E através do dia a dia da empresa é o que vocês também fazem, né? Então você não está só organizando os números. Vocês me contaram aqui o quanto vocês se dedicam à educação, a treinar essas pessoas e até para que esse líder evolua como ser humano, né? Porque o que você falou, os números ele acabam sendo só um reflexo do que ele é, de como ele está lidando com o time dele e muitas vezes como o ego pode estar atrapalhando o negócio dele. Né? No mercado financeiro a gente tem uma frase que é muito importante, né? Que o mercado não aceita arrogantes. A vida não aceita arrogantes. Então, toda vez que você se posiciona com uma arrogância, a chance de você dar errado é gigantesca. E os números, eles sempre vão refletir isso. Bom, minhas considerações finais aqui é lembrar todos os dias que o seu maior presente chama vida. Então, a gente falou muito sobre números, sobre investimentos, sobre finanças, mas no final do dia, a gente veio para viver, para curtir, para, de fato, ter tempo de qualidade com a nossa família, com os nossos amigos. E é por isso que é importante cuidar dos números. Porque se você administrar muito bem os seus números, se você olhar muito para o quanto você ganha por hora, você provocar a ganhar mais dinheiro por hora, a sua empresa ser mais produtiva, mais eficiente, consequentemente vai sobrar mais tempo para você curtir as pessoas que você ama, e é esse presente que a gente precisa lembrar. E ó, vocês não tem que fazer nada, igual muito se fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer o que você ama, o que você gosta e ser feliz no final do dia. Então para mim uma alegria estar aqui com vocês, não tô aqui obrigada, foi uma delícia estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez. Pô, acho que vocês que acompanharam aí devem ter gostado também. Eu tô um pouco emocionado, tô muito feliz de ter uma pessoa que admira e vive o que a gente vive aqui, que é o mundo financeiro. E se você gostou, passa pro seu amigo, passa para todo mundo aí que quer ter uma vida plena, uma vida bacana e vamos fazer sentido nessa vida. Fazer sentido essa frase aqui, let's make sense, vamos fazer sentido. Até mais, até a próxima.